Bem, senhores, boa noite. Agradeço aí a. Agradeço aí a. Estão me ouvindo bem? Então, agradeço aí as palavras do Dansma, tá? Realmente, a gente teve a oportunidade de trabalhar no GDF. Trabalho lá no DLF desde 2012. É isso aí, Regiane. Prazer te ver aqui, tá? Outros amigos aí de farda. Foi muito interessante aí. Interessante estar aqui na frente dos senhores, tá? Por quê? Porque a gente tem aí a gente tem aí pelo menos eu sou muito crítico a essa questão de muita teoria, muito sem ter, sem ter uma objetividade. Então, tentei aí dar um papel prático para que vocês pudessem entender um pouco mais, né? E principalmente aí a nossa responsabilidade, porque você trabalha como executor de contrato, é, pode te atingir aí pessoalmente, tá? Agradeço aí o Dansman pela ter preparado o material aí que tá mais bonito, viu, Dansman? Obrigado aí. Então vamos, gente, vamos sem delongas, tá? Porque na outra turma lá a gente a gente teve muita discussão, muita pergunta que eu queria responder e não foi possível. Então, eu vou desligar a câmera agora e a gente vai iniciar a apresentação. Vocês podem fazer perguntas aí sempre que quiser, tá? Anderay nem tá com a mãozinha levantada, viu, Anderay? Prazer revê-lo aqui, viu? Então, vamos lá. Então tá aí, né? Sou o Major Ivan. A nossa matéria é gestão do orçamento. Tá aí o nosso primeiro slide e representa aí o que eu quis representar com esse slide aí é justamente isso, né, gente? Que a gente gasta a segurança pública é muito cara, tá? Você vê aí nessa foto aí helicóptero, combustível de aviação, animais, né? Você vê aí a ração dos cavalos, você vê aí o policial, necessidade de formação, o próprio pagamento salarial, né? Várias demandas aí de, de educacionais, né? Você vê aí a questão da viatura. Teve um colega meu aí que falou que a polícia é o seguinte, é rádio, viatura e o homem, né? Então, tá aí, ó. Tá representado aí o rádio, o homem e as comunicações. Comunicações aí, o pessoal aí da Ditel sabe que gasta muito, né? Então, a importância, né? A importância da gente saber sobre essa matéria. Todo recurso, todo para financiar a nossa atividade, ela tem que vir do orçamento, gente. É o princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade. Tem que estar previsto em lei nossas atividades. Se você arrumar uma doação, ela deveria entrar no orçamento, tá? Se você arrumou uma doação lá para fazer sua festa, tinha que entrar no orçamento, você fazer o projeto básico e fazer a festa. Essa, essa é a tônica, tá? É isso aí, o Jerônimo. Vai participar das duas, Jerônimo? Isso aí, cara. Então, gente, o que nós vamos falar aí hoje é a estrutura, tá? Que muita gente aí não conhece como funciona. Vou falar especificamente do DLF, que é a parte mais importante para a gente, tá, gente? Se você for ver lá pessoal é despesa obrigatória, é referente a salário, é referente a diária, é referente a, a despesas de caráter obrigatório. O fundo constitucional ele tem que nos suprir nesse caso, tá? E na saúde lá também é referente a pessoal. Não tem muito o que fugir disso, tá? Eu sei que lá no DESAP a gente está tendo alguns problemas, mas, pela questão do recurso, que ele é um pouco escasso, mas deveria ser
Bem, gente, aqui a minha internet é muito boa, pode ser a de vocês aí, tá? Então, espero, e eu não tenho nada aqui, estou com um microfone bom, espero que tá bom, que esteja bem para vocês, tá? Então, a estrutura administrativa do DLF, que eu vou falar com mais fundo, tá? Mais a fundo. Vou falar dos estágios da despesa aí, que o pessoal confunde muito. E vou falar um pouco de reserva a pagar, porque é onde a gente tem aí a nosso maior problema é no reserva a pagar, tá? A gente está resolvendo isso aí, uma dificuldade grande. E a gente espera, com a contribuição dos senhores, a gente melhorar isso aí. É onde está o ralo, tá, gente? É onde a gente perde recursos. É aí, às vezes, na devolução dos convênios. No recurso orçamentário, a gente nunca devolve nada, a gente sempre zera o orçamento, tá? O pessoal fala muito aí que você devolve e tal, né? Mas não é verdade. Branquinho aí, viu? Prazer em vê-lo aí, viu, Branquinho? Ah, tudo bem aí, gente? Estão me ouvindo? O web está sem som. É. Então, aí, gente, a primeira figura que eu gostaria de tratar é a questão do ordenador de despesa. O que seria isso, né? Qual a legislação que traz essa figura? Então, são duas legislações aí, o Decreto 267 e, a Instrução Normativa número 10 de 91 do Tesouro Nacional, que fala o que é ordenador de despesa. E é muito simples. Ordenador de despesa é quem tem competência para empenhar, liquidar e pagar. E fazer movimentação do recurso. Tá? Empenhar, liquidar, pagar, cancelar empenho, fazer movimentação do crédito, tirar dinheiro do custeio e mandar lá para a folha de pagamento para pagar nosso auxílio moradia. E assim vai, tá, gente? Então, o ordenador de despesa aí é a pessoa competente para fazer essas movimentações. Tá, o ordenador, aí o que acontece? Aí no outro lado aí, na PNDEF a gente tem três ordenadores, tá? A gente tem um ordenador de pessoal, ordenador de despesa do custeio e investimento e o ordenador de despesa de saúde, tá? Então tá aí, o artigo 27 e o 59 é que tratam desse decreto 7165/2010. Então é que traz aí para a gente a competência dos ordenadores, tá? E no próprio decreto 267, ele fala aí, né? Que a pessoa ato próprio, né? Aqui, ó, em ato próprio. Ato próprio aí o ato próprio aqui é o decreto, tá? Que dá a competência dos nossos ordenadores aí. E aqui, senhores, o nosso organograma, tá? Eu tirei hoje aí da intranet. Ele não está modificado com o decreto aí desse ano, que fez uma alteração aí nos CPROs, né? Nos comandos de policiamento. Inclusive fez algumas alterações aí também na estrutura administrativa. Criou alguns cargos. Rapaz, não estava assim. Então, gente, vamos começar aqui pelo Estado Maior, né? A sexta seção do Estado Maior é a seção responsável aí por fazer o nosso PPA, LDO e LOA. Ela que faz a proposta. Tá? E ela também aí, para fazer isso, ela conta aí com a portaria 783, criou aí os coordenadores setoriais de orçamento, que é para fazer o levantamento da demanda para que a sexta seção do Estado Maior possa produzir aí uma proposta orçamentária de acordo. Tá? Esses coordenadores setoriais de orçamento,
que era para auxiliar, na verdade eles não estão muito ainda funcionando. Sério? Então eu vou parar um pouquinho, tá, Cidião? Obrigado aí. Então, o coordenador setorial de orçamento, infelizmente, não está funcionando direito ainda, porque não está captando a demanda, está fazendo a proposta de acordo com o ano anterior, tá? E isso gera um problema de planejamento e execução, tá certo? Então, parei, viu, gente? Parei de mexer aqui com o mouse. Então, aí o nosso coordenador setorial não está funcionando o sistema ainda, mas eu espero aí que a gente possa, como eu coloquei lá no nosso material, eu espero que a gente possa aí no futuro próximo a gente fazer realmente. Aqui todas as unidades elas têm que falar o que precisa, né? É, Rodrigo, realmente aí o Jerônimo está certo, tá? A gente tem uma unidade orçamentária só, é obrigado a executar no CIAF, e se você fizer uma separação, inclusive quando eu fui lá para o DLF, eu era um defensor dessa proposta aí, viu? Porque nas escolas aí tem aí o tem aí o suprimento de fundos, né? O cartão de pagamento, cartão corporativo. Mas na polícia não ia funcionar não. O pessoal ia comprar papel, ia comprar cano de esgoto, certo? E não ia dar certo. Ia ter um problema grave. A gente ia ter um problema muito grave e os comandantes de unidade aí, na verdade, iam arrumar um problemão. Tá? Então, essa ideia aí, eu defendia essa ideia do cartão corporativo, mas hoje em dia eu vejo que a gente não tem maturidade suficiente para ter isso. E a questão toda é o seguinte: o cartão corporativo ele não serve para comprar, para arrumar viatura, para essas coisas não. Tá? Ele é para despesas miúdas, tá? Então, realmente, viu, Cidian? Probidade administrativa, perda do cargo, devolução do dinheiro. Complicado, hein, gente? Tá aí o Dansmo ele já foi responsável por suprimento de fundo e ele sabe a complexidade que é você fazer uma prestação de suprimento de fundo, né Dansmo? Tem que estar com os comprovantes tudo na época certa, é complicado, viu, gente? Então, é melhor não. Tá? Então tá aí, gente. Então a sessão apresentada, né? A gente já sabe disso. Algumas pessoas não sabem, é justamente aqui, a questão do ordenador de despesa de pessoal é o nosso chefe do departamento de gestão de pessoal. E a execução financeira e orçamentária da folha é aqui dentro da diretoria de processo de pagamento pessoal, tá? Não sei muito como funciona a estrutura administrativa deles lá, porém está aí no nosso proposta de manual que eu gostaria que vocês ajudassem a fazer, tá? A parte do DLF foi eu que fiz, gente. Foi eu que fiz aí, teve um pessoal que me ajudou, tá? Principalmente o soldado Roberto lá, que é que é secretário lá do ordenador. Ele me ajudou a fazer o levantamento. Fazer uma análise de processo, tá? Então, a gente fez lá e o que estava feito lá no DLF, foi a gente que produziu lá. Então, o DLF aqui, eu vou deixar para falar depois que eu vou falar muito dele. O DSAP aqui é o saúde, tá? Ele que administra lá o fundo de saúde e os recursos destinados à saúde. A execução orçamentária e financeira acontece aqui na diretoria de execução orçamentária e financeira. Vou fazer um levantamento, uma peculiaridade aqui, uma peculiaridade, um fato
que merece nota. Aqui, se vocês observarem, o gestor financeiro aqui é um tenente-coronel. E lá, no DLF, o gestor financeiro era um major. Ele saiu coronel agora, coronel Simonei. Tá? Então, dentro do nosso sistema, ele tem algumas nuances, sabe? Que a gente vai ter que corrigir mais lá no futuro. A gente perdeu uma oportunidade agora. Tá certo, gente. Vamos lá. O DLF é o nosso ordenador de despesas de custeio e investimento. Então, toda despesa, vocês imaginarem aí, relativo à nossa atividade fim, tem que sair dali, tá? Manutenção de veículos, aquisição de material de expediente, armamento, etc. Sai do DLF, tá? A execução orçamentária e financeira propriamente dita, ela sai aqui da DALF. Tem liquidação, pagamento, preparação dos projetos básicos, termos de conferência, tá? Do projeto básico, a contratação, empenho, liquidação e pagamento. Então acontece tudo aqui dentro. Então está apresentado aí, senhores. Então, 3 ordenadores de despesa, um órgão de planejamento. E nós vamos nos focar aqui no DLF, tá? Aqui está a estrutura administrativa do DLF. O que está de vermelho aí é o que trabalha diretamente com o sistema. Tá? O ordenador de despesa, que é o chefe do DLF, o subordenador, que é o diretor, o chefe da DALF, o gestor financeiro, que é o chefe da seção de execução orçamentária, o pessoal que é gestor de contrato aí, conhece ele muito bem, né? Eu sou o chefe da SAL, tá, gente? Quer dizer, era o chefe da SAL, a SAL, decreto aí desse ano, extinguiu a SAL. A gente fez várias alterações aí, solicitou alteração, mas o que aconteceu é que algumas coisas eles aceitaram, outras não. Uma delas que eles aceitaram é acabar com a SAL, e tem até a lógica, porque a SAL, que é a seção de acompanhamento orçamentário, ela não tinha nenhum funcionário, só é o chefe. Tá certo? Viu, Gerônimo? Eu não gostei da organização, não. Ficou bagunçado, bagunçou ainda mais ainda. Não, ficou mais bagunçado ainda. O gestor orçamentário ele não fiscaliza, não. Ele só controla, viu, Sidjan? Ele controla a questão do orçamento, ele prepara relatórios, aqueles que eu coloquei lá no AVA, foi eu que fiz, desempenhando a minha função, tá? Viu, Jerônimo? É isso mesmo. A intenção era tirar, porque, na verdade, se você observar bem, essas seções aqui, ó, essas que estão de vermelho, elas trabalham diretamente com o ordenador. Elas são de confiança do ordenador. O gestor financeiro, ele empenha, liquida e paga. Que é a atribuição dele, empenhar, liquidar e pagar. Ele assina junto com o ordenador. Não tem sentido ele estar subordinado a uma diretoria. Ele deveria ser uma seção do DLF. Era essa a nossa proposta. Tá? Então, essa estrutura aqui, ó, vermelha, ela ia ser subordinada ao DLF. Diretamente, porque a gente trata diretamente com o DLF. Passa muitos dias sem eu nem ver o meu diretor. Tá? Então, não é uma questão de centralização, é uma questão de função. Tá certo? Então, o ordenador de despesa lá, ele é responsável por tudo. Então, e esse pessoal de vermelho aí ajuda ele nessa parte, tá?
Jerônimo, certinho isso aí também, eu concordo com você. Porque nesse caso aqui, ó, o ordenador de despesa, ele deveria ter, esse que está de vermelho aqui, deveria ser separado. Tá? Deveria ser separado. O ordenador de despesa, o ordenador substituto, o gestor financeiro, deveria ser ou um departamento, ou uma diretoria de execução financeira e orçamentária, sendo que o ordenador de despesa deveria ser o chefe desse sistema. Tá? Então, realmente, essa estrutura ela está meio atravessada. Tá? A gente tem problemas lá. Por exemplo, olha, veja bem, aqui, a subseção de processo de pagamento, ela é que faz a liquidação. E você pega e está subordinada praticamente à seção de execução orçamentária, que ela faz a liquidação. É um dos processos, é uma das etapas da despesa que é executada dentro da seção de execução orçamentária. Então, você vê que a subordinação dela à seção de contrato está ao contrário, não está boa aqui. A nossa proposta é fazer ela vir para dentro. E vai vir. Tá? E vai vir. E depois vai ajustar o decreto. Tá? Então é isso aí. Então, ó, na CEL aqui, é onde acontece aqui. Não, na verdade ela está lá, né? Está o Major Jean lá, né? O Major Jean é o chefe lá da subseção de pagamento. Mas, na verdade, a subordinação lá, a gente trata direto com eles, tá? É porque a gente, funcionalmente, está aqui, né? Então, apesar da estrutura estar meio capenga aqui, na hora que a gente vai executar, a gente executa certo. Tá bom? Aqui é do pagamento de despesas só de custeio e investimento, tá, Cidjan? Pessoal, pagamento de pessoal, é lá no DGP. Muito bem, viu, Branquinho? Então, gente, eu acho que não tem muita dúvida aqui, né? Essas outras sessões aqui, elas trabalham direto com os processos. A SAIS faz a conferência dos projetos básicos, a sessão de contrato prepara os contratos para ser assinado, faz o controle dos contratos, faz a nomeação de executores. A subseção de convênio aqui, ela trata dos convênios, faz o controle dos convênios, e a SPL é que faz aqui os nossos pregões e as nossas licitações, tá? Então a SPL aqui para a gente aí está desempenhando um excelente papel, tá? Tá lá no comando do Major Barros e realmente tem feito muito bem seu papel. A gente sabe aí que a lei de licitações e o pregão é um problema muito grave aí, muito burocrático, tá? E aí a gente ainda tem a governança, passar os processos. Gastar o dinheiro público é difícil. Gente, eu posso informar para vocês que a minha internet que é boa, a gente fez um teste e é isso aí. Então, espero que esteja bom para vocês. Gente, a execução orçamentária e financeira. Aqui eu vou tratar do empenho, liquidação e pagamento. Mas antes do empenho aqui, a gente sabe que nós sabemos aí que tem que ter um processo regular de contratação. O processo regular de contratação é aquele previsto na Lei 866, Lei de Licitações, e no Decreto 5.320. Não sou muito bom de guardar números, espero estar falando tudo certo, gente. Então, tem que obedecer essa legislação aí. A do pregão, tá? A lei do pregão e a lei 866. Tá? Depois que está tudo contratado, é que a gente inicia o empenho. O empenho, gente, aqui eu coloquei aqui umas condições para a realização do empenho. Tá? Eu falei melhor lá no meu artigo, porém eu queria tratar aqui
Esse primeiro aqui eu já falei, né, que é o processo regular de contratação, e a gente tem que ter uma previsão orçamentária. A gente não gasta isso aqui é o princípio da legalidade, né? Se não tiver uma lei que autoriza a nossa atuação, a gente não pode atuar, né? Legalidade. Legalidade. Então, tem que estar previsto na lei orçamentária. E com a aprovação da lei orçamentária, normalmente é disponibilizado o crédito nessa conta contábil aí. Mas lá no outro slide eu vou mostrar para vocês um extrato dessa conta contábil e vou explicar para vocês, tá? Então fica aí de explicação aí para vocês consultarem depois. Tá certo? Eu vou explicar melhor no próximo slide. Então a gente recebe o crédito aí na modalidade de aplicação 339000 e a gente faz uma nota de dotação, coloca no elemento de despesa e no subelemento, que é o mais detalhado da classificação da despesa orçamentária, a gente só faz lá no empenho, tá certo? Na hora que vai empenhar. E tem que ter a determinação do ordenador, tá certo, gente? Então, para você emitir o empenho, o ordenador aqui tem que ser formal no processo, tem umas declarações que o ordenador tem que dar, que tem previsão orçamentária, que está dentro do PPA, que tem compatibilidade e etc. Tá? Nos processos tem lá um documento para ele fazer essa declaração. E aqui está tudo que eu disse antes. Lei 4.320, tá? Prevê aí a existência de crédito. O artigo 24 fala que para qualquer despesa que você for fazer, tem que ter o prévio empenho. Marquinhos, eu vou ler sua pergunta. Eu vou explicar isso mais lá na frente, tá, Marquinhos? Essa questão aí do resto a pagar, a gente fica perguntando, é meio complicado, viu? Então, mais lá na frente eu vou explicar isso aí melhor. Aí você faz uma pergunta mais um pouco sucinta aí, só falando a questão do executor, tá? Então você não pode fazer despesa sem ter empenho. Acontece, viu, gente? Acontece, mas é irregular e a pessoa pode ser responsabilizada, inclusive com seus bens, viu? Então aqui aquela questão lá da impessoalidade não funciona muito aqui, tá? Probidade administrativa, acho que não chega tanto, tá? Fazer a despesa sem empenho, mas porque quando tem previsão orçamentária, você fazer a despesa sem empenho, ela não chega a ser uma improbidade administrativa. Mas se você não tiver dotação orçamentária e fizer a despesa, aí é improbidade administrativa, porque você está atuando sem a lei que permite. Você está ferindo o princípio da legalidade. Viu, Rafael? Isso aí mesmo. E aqui o artigo 25, né, que diz que o empenho aqui é uma medida de controle de execução do orçamento. Quando você faz um empenho, você deduz aquele valor da sua conta de disponibilidade. Que aí aquele valor que você empenhou, ele vai ficar indisponível para novos empenhos. Então você não tem como, você tem 10 mil disponíveis, você não tem como empenhar mais de 10 mil. Tá certo? Então, acho que fica bem claro aí na própria leitura do artigo. E o artigo 26 só complementa, né, gente? Só complementa aí que você não pode exceder o saldo disponível lá da dotação. Mas lá no próximo aqui eu vou mostrar para vocês que é até impossível se acontecer isso. Gente,
Isso aí é um demonstrativo aí da nossa conta de crédito disponível no CIAF hoje. Medida de curiosidade, tá? Estou mostrando para os senhores aí quanto que a gente tem disponível. 31 milhões. Quem tem a senha, viu? Sou eu. Aqui, ó. Quem tirou. Quem tirou. Quem tirou o demonstrativo. Aqui está a conta, tá? A conta contábil. E aqui está os valores discriminados e por natureza de despesa. Eu não entendi muito aí sua pergunta não, viu, Jax? Restos a pagar aí não tem muito a ver. Não entendi sua pergunta. Aqui é o seguinte, aqui ó, 33,9000. Esse aqui tá para a gente detalhar ainda, tá? Então esse 33,9000 é por onde entra todo o nosso orçamento. Então 33,9000 você pode colocar em qualquer um. Você pode colocar para serviço, você pode colocar para material. E aqui a gente tem 22 milhões. 33,9030 é material de consumo. Aqui entra óleo, peças para veículos, tá? E etc. No 39 entra aí manutenção de viaturas, serviços de pessoas jurídicas. Mas essa aqui, ó, a gente pode tirar daqui, jogar para cá, tá? Não, na verdade não é rubrica, aqui é a despesa, aqui é a natureza da despesa, tá? Ela entra nessa rubrica aqui, tá? Então, por exemplo, custeio, ele entra todo aqui e o investimento entra 44,9000. Viu, Branquinho? Então, não aqui é uma natureza da despesa. A rubrica ela está prevista lá na lei orçamentária. Esse detalhamento aqui, quem faz é lá na nossa seção. Ele entra todo aqui. A gente joga para cá, a gente cancela, joga para cá. O que não pode é a gente trocar só de custeio para investimento. Por exemplo, aqui é 4,4 é investimento. Investimento tem R$ 29. A gente não pode tirar daqui e jogar para cá sem autorização legislativa, tá, gente? Então, quem faz isso aqui, a gente não pode tirar do custeio e jogar para o investimento também, não pode. Então, a gente tem que executar dentro do custeio e dentro do investimento. No investimento aqui tem R$ 29 porque a SUTS aí, que é a nossa setorial contábil, ela não liberou o nosso orçamento todo de investimento, tá, gente? Então, ela está liberando de acordo com o que a gente está precisando. A gente empenhou viatura, já empenhou. O resto a pagar não está aí dentro, não, viu, Jax? O resto a pagar é outra coisa. Tem nada a ver com o GDF, tá? A gente tem um orçamento do GDF, mas a gente nem está executando lá. Porque a gente sabe, eles não nem pagam, tá? Tem problema lá. Então aqui é só União. Eu estou tratando nesse curso só de União. Tudo bem, gente? Eu acho que lá no material, eu deixei claro lá que eu ia falar só pelo prazo e tal, eu falei que ia falar mais do CIAF. Que é praticamente tudo que a gente executa está aqui, viu, gente? Tudo bem, né, gente? Então, vou passar o próximo. Essa conta aqui é dos empenhos. Se vocês observarem, aqui, você tem uma relação de empenhos. Aqui está a conta corrente. Quando você faz o empenho lá, da despesa, ela sai do crédito disponível e vem para essa conta aqui, empenhos a liquidar. Fica aguardando a empresa fornecer. Então, se vocês observarem, ela fica atrelada aqui ao fornecedor e ao contrato lá, tá certo? Quando você faz o empenho, você coloca lá o processo, o contrato. Então, o empenho ele só pode pagar aquela despesa. Tá certo?
Então sai lá do crédito disponível. Então, empenho é só isso, gente. Aquele documento que vocês verem aqui, ó, a nota de empenho é um extrato do que você fez lá no sistema. Ela é importante para o fornecedor. Porque com isso aqui, o fornecedor ele tem um extrato do sistema, porque lá no sistema você pode cancelar empenho em qualquer hora. Tá? E aqui ele é o extrato do que você fez. E é uma garantia para o credor de que isso não vai se perder. Se ele cumprir a obrigação dele, ele vai fazer jus ao pagamento. Tá certo, gente? Então tá aí o empenho. E o que vem no empenho aqui? É muito importante, né? O credor, quem fez o empenho, quem lançou o empenho, tem a assinatura do ordenador e do gestor financeiro lá atrás, para ele ter validade para o credor. Tem aqui a classificação da despesa, não pode ser alterada. Tá aqui 339030, que é material de consumo. Tá certo? E nesse caso aqui, é ração, alimentação com animal, né? Ração animal. Tá certo? E aqui tem ó, o processo, o amparo legal, né? Que é pregão. Lá no próximo lá tem tudo atrelado, viu, gente? Aqui não tem como você trocar um item pelo outro. Quem controla essa conta é a gente, viu? A gente mesmo controla. E quem faz a auditagem de todos os empenhos, mais no final do ano, né, quando você vai prestar conta, viu, Miguel? Aí você tem o TCU e o TCDF. E você tem o sistema de controle interno. Você tem o DICC, você tem a auditoria. Tá? Então, tem vários sistemas de controle. Na Polícia Militar, a gente está com um problema de controle. Tá? Então, o ordenador de despesa, você pode observar lá que tem muita gente embaixo dele que trabalha para ele. Se você não tiver um controle interno forte, bom, a função de ordenador é temerária. Tá? Então, a função de ordenador é temerária. Se algum dia eu for assumir seguir na carreira normal aí, e eu não aposentar, a gente tem que fortalecer, né, gente, a nossa auditoria interna. A auditoria interna não é para achar erro, e sim para corrigir os nossos processos, né? Então tá aí o outro slide, gente, está aqui a descrição do material, qual o contrato, pregão e etc, tá? E outro detalhe aí, viu, gente, que os auditores aí do TCU, TCDF, ele tem acesso direto a todos os Gs. E se ele observar qualquer problema, ele entra na conta, ele olha, pede o processo e vai na unidade. Ele vai na unidade e pede o processo, tá? Então, o erro aqui é pego facilmente. E o pior de tudo é que fica documentado, né? Se você fizer alguma coisa que não prevista, né? Você documenta, está tudo documentado. Quem fez, a hora que fez. Complicado, viu, gente? E fora isso, tem o portal da transparência, viu, Branquinho? O portal da transparência lá, você pode pesquisar os empenhos emitidos por empresa, por credor. Você publica todas os. Então, o orçamento hoje em dia, se você souber o que buscar, você encontra, tá? Tá, gente. Então, aí as fases né, as etapas da despesa. A gente já falou muito do empenho, que é o mais importante. A liquidação justamente você conferir. Você conferir o que se o credor ele fez o que estava previsto no contrato e na nota de empenho. E baseado no documento emitido por ele, que normalmente é uma nota fiscal, a gente faz o pagamento da despesa. Tá? Essa liquidação ela tem um procedimento no CIAF e no SIGO, tá? Que é no CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira
da União e no Sistema de Gestão Governamental do Distrito Federal, e você faz lá o pagamento. O pagamento ele nunca é em dinheiro, tá? É sempre em ordem bancária, transferência bancária. Sai da conta, sai lá da conta lá do Bacen e vai direto para o credor. É complicado, gente. É a questão da informação aí no meio de comunicação. É complicado. É o que você vai ver, nada faz sentido, né? Nada faz sentido. Mas também, de vez em quando tem algumas coisas que nem aparece, né, gente? Mais na frente aí eu vou mostrar uns dados para vocês. Vocês vão ver que é complicado. Então tá aí, gente. O resto a pagar, que é o nosso problema maior aí da Polícia Militar do Distrito Federal. O Gilvan, lá da turma A, ele está fazendo um trabalho. Eu estou sendo o orientador dele. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, na questão dos dados. Mas os restos a pagar aí é nosso maior calcanhar de Aquiles, né? É onde tem o desperdício de dinheiro. Tá? E isso é ocasionado pelo quê? Pela falta de controle. Falta de controle, às vezes falta de conhecimento dos executores. E quem já foi executor de contrato aí sabe como é que é. Complicado. Você controlar. O executor de contrato não controla o saldo do empenho. Eu fiz até o questionamento lá na atividade para vocês, né? Para que vocês refletissem sobre esse problema. O resto a pagar gera prejuízo para a Polícia Militar do Distrito Federal. Aí trouxe isso aí, resto a pagar processados, não processados, né? Então o empenho ele tem validade durante o ano. O empenho ele vale um ano inteirinho. Se ele zerar o empenho estimativo, ele vale pelo ano inteirinho. Se ele zerar, você pode reforçar. Tá? Então, o empenho vale pelo ano inteiro. E quando chega no final do ano, se tiver despesa executada ou a executar de interesse da Polícia Militar, ele pode ser inscrito em resto a pagar e as despesas executadas elas poderão ser pagas com esses empenhos ainda que vão ficar com a validade para os próximos anos, tá? Concorrente, viu, Jacques? É concorrente. Os dois fazem e eles fazem até, tem vezes que eles estão lá, os dois lá, na unidade. Qualquer problema que você emite o empenho ali, escreveu errado, está lá o auditor vendo o que aconteceu. Você lançou lá, em vez de colocar pregão, você coloca lá, dispensa de licitação, valor acima de 8 mil. Pronto, eles estão lá fazendo a auditoria. Os dois. Gente, eu trouxe esse gráfico aí, eu coloquei lá para vocês, os relatórios de 2015 e 2016, onde eu fiz lá um trabalho de... A gente estava observando que o recurso em 2016 houve uma queda na receita corrente líquida e o orçamento para a gente veio menor. E a despesa estava nesse modelo que está aí, ó. Tá aqui, aqui o NUM é 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Se você observar a despesa, ó, só subindo. E a gente tinha um problema muito grave aí, com as Pajero, com combustível. Teve que ter chegando nesse ano, eu fiz um relatório para quê? Para orientar o ordenador. Ou a gente reduzia a despesa, ou a gente pedia mais crédito. E o trabalho foi feito uma análise. Eu recomendo aos senhores que os senhores leiam lá o relatório. Foi feita uma análise de despesa a despesa. Foi manutenção de veículo, combustível. E essas despesas elas estavam subindo muito. E no ano de 2016 a gente conseguiu fazer uma execução menor, quase próxima ao ano de 2014, voltando um ano antes. Com a inflação, com crise, com tudo, a gente conseguiu reduzir.
E esse ano está indicando que a gente vai conseguir reduzir mais ainda, porque as medidas, se vocês observarem, elas foram tomadas no início de 2015. Então elas começaram a fazer efeito só no meio do ano, né, gente? Então, a gente está tentando melhorar, viu, gente? Vamos tentar melhorar com a ajuda aí dos executores de contrato, a gente vai tentando melhorar. Então, isso aqui é um gráfico, tá? É curiosidade, vai ficar para vocês. Eu vou colocar lá no material. Vou pedir até para o Dansman para colocar lá para mim, que isso aqui está mais bonito. Então, vamos para o próximo. E aqui o grande vilão aí, viu, gente? O grande vilão da escalada da despesa, manutenção de veículos. Se você observar, 2011, 2012, 2013, 2014, e a despesa subindo, subindo, subindo. 2015 ela subiu também. Aqui está menor, porque as Pajero aqui, não sei se vocês se recordam, em 2015, as Pajero, o contrato da Pajero acabou no meio do ano. E ele é que gastava mais. Então, se tivesse as Pajero, a despesa ia estar bem aqui assim. Uns 24 milhões. A nossa projeção para o ano de 2016 é que se continuasse do mesmo jeito que estava, a gente ia gastar 27 milhões só com manutenção de veículos. Só com manutenção, gente, sem tirar aí, sem contar aí com combustível. Então, se você imaginar que combustível a gente gasta aí, se vocês olharem lá no relatório, a gente gasta mais ou menos 20 milhões com combustível. Então, 27 milhões mais 20, a gente ia gastar quase 48 milhões só com locomoção. Complicado, né? Então, naquele relatório lá eu sugeri algumas alternativas para o ordenador, ele tomou as medidas e olha, em 2016 nós gastamos a metade do projetado. E esse ano a gente está caminhando para uma execução menor do que essa aqui ainda. Porque se vocês observarem, né, o que eu falei anteriormente, ele tomou as medidas no início de 2015. Até o meio do ano a gente praticamente executou igual. Gente, ó, complicado, viu? 2015 aqui, a gente abriu IPM aí, a questão das Pajero, viatura que foi feito motor. Viatura que foi feito motor e foi feito perícia, não tinha tirado nada, não tinha trocado peça. E muita gente respondendo por causa disso aí. E hoje em dia a gente tem um controle rígido, a questão do valor da nota fiscal em relação ao veículo. Tá certo? Então, se você imaginar que a gente gastou a metade, uma pergunta, isso aqui foi o meu TCC aí do Caio. E aí eu fiquei imaginando, né? A gente diminuiu aí, melhorou ou piorou, né? Então aí no próximo slide. Rafael, Branquinho, no próximo slide aí a gente vai responder. Gente, isso aqui na verdade está escrito aqui evolução da disponibilidade. Na verdade, o que representa aqui é a indisponibilidade de veículos, tá? Então tá aqui 2014, 2015, as duas de cima. E 2016, a indisponibilidade de 2016. Os dados aqui foram retirados lá do site, lá do mapa de viaturas, onde as unidades é que lançam esses dados lá, tá? Se vocês observarem aqui, 2014, 2015, muito parecido, né? E 2016, a gente caiu aí bastante. Então, o que demonstra aí é melhoria da gestão, né, gente? Então, eu até gostaria de perguntar para vocês aí, o pessoal que está na unidade operacional, melhorou ou piorou? Esse gráfico aí, ele representa a realidade ou não?
Posta aí, gente. Tá concordando aí o Miguel, né? Só o Miguel concorda? Piorou, gente? Tá, gente. Então, enquanto vocês vão postando aí, é, o que demonstrou essa pesquisa minha é que melhorou, tá? Melhorou. E que, apesar de ter gastado menos, a gente melhorou a gestão. Então, então o que significa que você gastar muito, se você gastar muito, não significa eficiência. Eficiência é você gastar menos e obter um melhor resultado, tá? Então aí o Coronel Feitosa, ele deve estar muito feliz aí com a gestão dele, tá? Então eu também realmente um dos melhores ordenadores de despesa, né? Porque está no cargo. Eu gostei de alguns outros também, mas o resultado, né, gente? O melhor resultado é o dele, tá? O melhor resultado até agora é o do Coronel Feitosa, e ele tem aí algumas opiniões a respeito de planejamento e ele está implantando, tá? Aqui tá as referências, gente, do trabalho, desse trabalho que eu fiz, tem lá também, mas a principal, coloquei as principais aí. Esse livro aqui é um livro que tem lá na BOP, alguém se interessar em fazer algum curso, ele distribui gratuitamente lá no curso, tá? E tem aí Gestão de Finanças Públicas, do Feijó. Livro bom e ele fala com simplicidade a respeito desses assuntos todos. A Lei 4.320, que eu não poderia deixar de citar aqui, e o Decreto de Execução Financeira e Orçamentária do Governo Federal. A minha apresentação era essa, fica aí 5 minutinhos aí para pergunta. Viu, gente? Então, conclamo todos aí, pessoal aí do gestão de contrato, quiser aí fazer uma visita para a gente lá, a gente sempre está aberto. Quiser fazer alguma pesquisa referente à manutenção de veículos, investimento, questão aí de investimento em processamento de dados, né, pessoal de TI, a gente está aí à disposição, tá? E vamos tentar melhorar a gestão. Eu espero não ter ensinado, né, que a gente está aqui para orientar, mas espero ter despertado aí interesse para os senhores, tá? Quem quiser fazer curso na área, eu estou disponível para fazer aí orientações de onde você começar, tá bom? Ó, o projeto básico de compra de capacete, gente, é complicado, viu? Você vai fazer um projeto básico, primeiro você tem que fazer o levantamento da demanda. Você faz o levantamento da demanda para a polícia militar inteira. Aí você manda para o coordenador setorial, ele inclui na lei orçamentária, depois ele volta determinando a feitura do projeto básico. Projeto básico, você tem que fazer a pesquisa de preço, faz a pesquisa de preço, faz a descrição do material, as especificações e manda lá para o DLF. No DLF a gente faz a conferência, a licitação e a contratação e depois entende a ação de pagamento. É isso aí, viu, Rodrigo? Sua pergunta é praticamente a matéria toda. Então, gente, Dansma, muito obrigado aí pela atenção dos senhores. Gente, tá aí o Jerônimo está falando aí da gás de cozinha? Gás de cozinha não gasta nada não, cara. Mixaria. Ah, gás lacrimogêneo. Eu posso fazer a pesquisa, viu, Brequim? Mas agora, recentemente, a gente está empenhando aí. A gente está na contratação de 3 milhões. Regiane, foi um prazer revê-la aqui nesse curso. Está disponível lá no DLF, tá?
Gente, vamos participar do fórum, tirar dúvida, hein? Quem tiver dúvida lá, Beleza. tira o fórum. Aí, Dansma, assume aí. Tá bem, tá bem. Olha, Ivan, parabéns por essa aula também. A exemplo da aula da turma A, uma aula excelente, simples, bastante bem pontuada e com extremo conhecimento sobre a questão de orçamento da corporação. Parabéns, viu, meu amigo? E mais uma vez, muito obrigado por ter topado esse desafio.